Oi, meu nome é Lisandra e eu já perdi 21 quilos, desde o meu peso maior, que foi esse aqui, 98 quilos, até o meu peso atual, que varia aqui entre 77 e 78 quilos. Mas antes de começar a contar, deixa eu me apresentar. Eu tenho 38 anos, faço 39 esse ano, sou mãe do Léo, um menininho autista de quase 5 anos. Tenho artrite psoriásica, que é uma doença autoimune que afeta as minhas articulações. Tenho a psoríase, né, do couro cabeludo. Enfim, moro no litoral e resolvi criar esse canal aqui para compartilhar um pouco da minha história. Eu tinha um perfil aqui no Instagram e eu tô com uma sensação que no Instagram ninguém fala mais com ninguém. Ninguém troca uma ideia, nada, por mais que a gente crie conteúdo lá, parece que a gente fica falando sozinha. E eu cansei de falar sozinha, por isso que eu tô criando esse canal aqui no YouTube, para poder compartilhar aí o meu processo em busca de uma vida mais saudável. Comecei, né, nessa busca por emagrecer. O meu maior peso, como eu falei, foi 98 quilos. Eu acho que no auge da pandemia que eu cheguei a esse peso, não me recordo mesmo. Mas com algumas mudanças, isso foi antes de eu engravidar. Meu filho vai estar com 5 anos, né? Então, assim, eu não conto o peso que eu atingi na gravidez, obviamente, mas eu lembro que eu engravidei com 98 quilos. Talvez eu tenha pesado até mais, talvez, porque na época da pandemia a gente não saía de casa, tal, enfim. Então eu não controlei o meu peso. Então eu sempre tenho essa marca que foi o maior peso que eu acredito ter visto na balança, que foi esse 98. Mas, muito possivelmente, eu tenha pesado mais aí na casa dos 3 dígitos. E aí teve a pandemia, enfim, né? Meu filho tinha 9 meses quando começou a pandemia e a gente ficou lá praticamente 2 anos fechados em casa, né? Lembro de comer muito, não sair, não andar, e aí fui engordando mais e mais, cada vez mais, enfim. Depois que terminou a pandemia, começou as minhas suspeitas de que meu filho poderia ser autista. Na verdade, as suspeitas começaram muito cedo. Com 2 meses eu já imaginava que ele poderia ser autista. Enfim, mas isso acho que é um papo para um outro vídeo, contando sobre isso, se vocês quiserem saber como é que foi a minha desconfiança, como é que a gente chegou no diagnóstico. Mas a gente teve o diagnóstico dele, ele teve o diagnóstico de autismo mesmo com 2 anos e 5 meses, se eu não me engano, ou 2 anos e 7, não tenho certeza. E eu vivi os primeiros anos de vida dele em função dele, de motivá-lo, de, ajudá-lo nas suas demandas. Antes mesmo de ter o diagnóstico eu já percebia, então eu ficava o tempo todo, né, em cima dele, tentando estimulá-lo, tal, enfim. E a gente se perde. Quem é mulher mãe sabe que a gente se perde. É uma coisa muito doida, porque não teve nenhum curso pré-natal, curso maternidade que fala sobre as questões emocionais que envolvem o ser mãe, né? Então eu não me enxergava mais. Então tava tudo bem pra mim Na verdade não tava tudo bem, mas eu não me importava muito. O importante era meu filho, o importante era ele estar bem. E foi isso que eu fiz da melhor forma. Durante os 4 primeiros anos de vida dele, é que o corpo começou a dar sinais de que algo não estava bem. Eu comecei a sentir muitas dores, do tipo de acordar 5, 6 vezes na noite. Tipo assim, meu filho já nem acorda mais de madrugada, já era uma vitória, mas eu acordava de dor, no quadril principalmente, e nas pernas, 5, 6 vezes à noite com dor. Isso para mim deu um sinal de alerta muito grande. E aí eu comecei a ver que eu precisava mudar algumas coisas. Então, meu marido na época tinha se matriculado na academia porque, assim, uma sequela da pandemia que muitas pessoas tiveram foram as crises de ansiedade, né? E meu marido começou a ter crise de ansiedade. E aí, na época, quando as coisas começaram a abrir, a gente começou a poder sair, e ele continuava com essas crises. E eu falei pra ele procurar uma atividade física pra ajudá-lo, né? E aí ele se matriculou na academia e tal, enfim. Só que ele foi tipo assim, uma semana e depois não foi mais, ficou com dor e tal, então não deu. Então aí no dia que ele falou, eu tava percebendo que ele não tava indo, passou um mês, ele foi tipo pouquíssimas vezes e falou que ia cancelar. E aí quando ele falou que ia cancelar, eu falei assim, eu vou entrar no seu lugar. E aí, né, acredito que ele nem tenha acreditado muito, eu fui na academia pra trocar. Eu falei assim, o meu marido saiu, eu entro no lugar dele. Mas foi por causa dessas dores que eu associava que era por causa da obesidade. E aí eu comecei a cair a ficha dentro de mim que, assim, meu filho ainda ia precisar de mim muito tempo e eu queria estar viva pra poder acompanhá-lo, pra poder ver as vitórias dele, a evolução dele. E aí eu fui. Né, eu lembro que eu fui lá, fiz a matrícula e aí quando me apresentaram pro professor lá da Panobianco, ele perguntou assim pra mim, qual que é o teu objetivo aqui na academia? E eu disse pra ele assim, é ter vida.
e não morrer, porque eu quero ver o meu filho crescer e eu acredito que do jeito que dá eu não vou ver conquistar as coisas dele. E eu falei com aquilo com a voz embargada, porque realmente era esse meu objetivo. Eu queria ver meu filho conquistar tudo, porque quem é mãe, e principalmente quem é mãe de uma criança autista ou com ou qualquer outra deficiência, a gente tem um negócio dentro da gente que é o pânico de não saber o que vai acontecer no futuro. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo, né? Às vezes algumas pessoas têm ansiedade para o futuro, de saber o que meu filho vai ser quando crescer, E a gente tem medo de morrer, deixar a criança desamparada, uma criança que precisa de um suporte. Então eu comecei a ter muito esse medo. E foi aí que eu comecei a minha jornada em 2023. E assim, antes de entrar na academia, eu já tinha feito algumas mudanças na minha alimentação que me fizeram perder aí por volta de 7 quilos, se eu não me engano. Eu preciso fazer as contas direito, porque eu sou muito péssima em matemática. Mas eu pesava 98, mas eu entrei na academia, eu já estava pesando 91,150. Eu lembro bem dessa marca aí que eu tinha me pesado, 91,150. E nesse período aí já foram 14 quilos perdidos só, né, no período da academia. Claro que por conta... E nesse período, deixa eu contar, né, mas eu acho que eu vou depois detalhar isso num outro vídeo, que veio o diagnóstico da artrite psoriásica nesse meio tempo. Então nem tudo foi a obesidade que estava me causando dor, muito da minha dor também era da artrite. Então aí foi uma outra jornada até eu chegar ao diagnóstico, né, porque a artrite ainda me causa algumas limitações, principalmente nas limitações de treino, enfim. E hoje eu tô aqui criando esse canal para compartilhar um pouco da minha história, já que na rede vizinha ninguém quer saber dela. Então eu trouxe para cá e eu espero poder criar aqui uma comunidade e a gente compartilhando, se ajudando e buscando um ser apoio do outro. Então, se você está querendo começar uma atividade física, começar o seu processo de emagrecimento, saiba que aqui não tem fórmula mágica, eu emagreci de forma natural, sem remédio, sem cirurgia. Ainda estou no processo de emagrecimento, né? Ainda tenho alguns quilos para perder, um corpo para construir. Então eu desejo compartilhar tudo isso, as minhas angústias, as minhas dores, e dizer que tá tudo bem, aqui vai ser um espaço de acolhimento, né? Que ninguém vai se sentir culpado por nada. Então, se você está iniciando o seu processo de emagrecimento, se você quer mudar o seu estilo de vida para uma vida mais saudável, se inscreve aqui no meu canal, me acompanha e a gente vai junto trilhar esse caminho, tá? Também me siga nas minhas outras redes sociais e é isso aí. Sejam todos bem-vindos.